ainda nessa questão de aparência dos primeiros dinossauros, né? Uhum. Existe uma teoria, que assim, a gente sabe que algumas linhagens de dinossauro tinham penas, né? Os Certo. dinossauros sobreviventes hoje em dia têm penas. E a gente encontra essas penas em diversas linhagens de dinossauro, né? Por muito tempo a gente achou que só os terópodes, né, que é onde as aves estão incluídas, por muito tempo a gente achou que só terópodes teriam, mas a gente acha penas e estruturas semelhantes em outras linhagens. Ceratopsia basal, ornitísticas também, se eu não me engano. A gente encontra penas, ou pelo menos esse tipo de tegumento, nesses animais também. É o que Uhum. pode indicar que isso estaria no ancestral comum já desses grupos. E também tem a questão de que existe a hipótese de que até as picnofibras de pterossauros, né, que são um grupo irmão de dinossauros, elas seriam, na verdade, teriam uma origem, seria a mesma origem, né? Então, tanto as penas dos dinossauros e as picnofibras dos pterossauros seriam, nesse caso, homólogas, né? Que Isso. se fala. Então, como que é essa teoria? Realmente as penas poderiam já estar na origem ali dos primeiros dinossauros, né, do ancestral comum desses animais? Ou isso ainda é muito controverso, não tem como saber? Já pode ter sido origem independente nos grupos? O Aham. que, que você acha? O Alberto quer que eu seja xingado nos comentários. Então essa questão ela é bem complicada. Os registros mais antigos que a gente tem, né, que estão diretamente nos fósseis, são do Jurássico. Então a gente não tem esse tipo de estrutura preservada em fósseis do Triássico, né, tanto no caso dos dinossauros quanto dos pterossauros, né, no caso das picnofibras. Então, nesse caso, a gente tem que usar outros recursos para poder inferir a presença ou ausência, né, dessas estruturas nos dinossauros, digamos assim. Uma das formas que a gente pode, né, chegar para poder inferir se essas estruturas estavam presentes ou não é usar a filogenia, né? Então, a posição, a posição filogenética, como esses animais se relacionam e entender, né? Então, se a gente tem estruturas muito parecidas com penas, né, nos ornitísticos e nos sauríscos, né, pelo menos nos terópodes, alguns autores, né, afirmam que elas provavelmente tiveram uma origem comum, digamos assim. Outros autores, né, que, por exemplo, argumentam que as estruturas que a gente vê nos ortísticos são diferentes o suficiente das estruturas que a gente vê nos terópodes, e eles argumentam, né, que teria uma origem independente. Como eu falei, a gente não tem ainda, digamos, como é que eu vou dizer, evidências diretas de ambos os Uhum. casos, a gente só pode inferir indiretamente. Um artigo recente também, de uma outra forma, conseguiu levantar alguns dados a respeito disso. Então, foi feita uma reconstrução, né, daquele dinossauro do Triássico da América do Norte, o Celophysis, que é um dinossauro que é conhecido por um leito com muitos, muitos indivíduos que provavelmente pertenciam a uma mesma manada, né? Então, são conhecidos dezenas de espécimes, é um bicho muito bem documentado, digamos assim. Então, foi feita uma reconstrução desse animal, com base no que se conhece a respeito, né, de tegumento, do esqueleto e tudo mais, e com base nos dados do paleoambiente, onde ele viveu, os pesquisadores, né, que realizaram aquele trabalho concluíram que o Celophysis ele precisaria de talvez uma cobertura de penas, né, ou de filamentos, como queira chamar, para poder realizar, para poder se termorregular, digamos assim. Então, isso é Uhum. algo que é uma outra maneira, né, da gente avaliar essa questão sem ter, essencialmente, os fósseis preservados com as penas, porque né, é sempre bom a gente lembrar que a preservação de tecido mole, né, pena, esse tipo de coisa assim, acontece em casos excepcionais. Então, sei lá, 99% dos fósseis Uhum. não vão preservar esse tipo de coisa. Então, é muito difícil, assim, e precisa estar, né, precisa ter ocorrido um evento de uma certa maneira, né, tá num ambiente propício para esse tipo de coisa se preservar. Até agora a gente não tem esse tipo de evidência em rochas do Triássico, apesar de que a gente tem algumas localidades que
possivelmente poderiam, né, ter esse potencial para preservar esse tipo de coisa. Até o momento a gente não tem, em dinossauros pelo menos, então Uhum. evidências diretas, como eu falei, a gente vai ficar devendo, mas de outras formas a gente pode inferir, né, a presença ou ausência. Ao meu ver, as evidências a favor, né, da presença de penas e filamentos ou qualquer outro tipo de estrutura desse tipo, ancestralmente nos dinossauros, é, ah, ou pelo menos ali que tenha surgido, não necessariamente antes dos dinossauros, né, não que necessariamente seja homólogo ao que a gente vê nos pterossauros, mas que, por exemplo, tenha surgido nos dinossauros em si, é, peraí que eu acho que eu perdi minha linha de raciocínio. O que eu quero dizer é que, ao meu ver, ultimamente, né, a gente tem tido cada vez mais evidências de que essas estruturas tegumentares, então penas, filamentos, esse tipo de coisa, né, como quiser chamar, tenha Uhum. surgido nos dinossauros em si, né? Não que necessariamente seja homólogo ao que a gente tem em pterossauros, mas que tenha surgido neles. É, é o que a gente está vendo, claro que a gente não tem evidências conclusivas de nada ainda, mas parece Uhum. ser, ao meu ver, a hipótese mais parcimoniosa, pelo menos agora. Não que necessariamente, né, eles fossem completamente emplumados, esse tipo de coisa, né? A gente ainda tem que levar em conta várias questões em relação a isso. A gente não tem ah, evidências do quanto se estenderia, né, esse tipo de tegumento pelo animal, enfim. Uhum. São coisas que a gente vai ter que precisa de mais fósseis, né? Acho que tem várias coisas bem específicas aqui na paleontologia que ao meu ver, assim, não adianta fazer muitas análises em cima, porque é o tipo de coisa que só vai se resolver com mais fósseis. Então, basicamente, a gente tem que achar Uhum. mais fósseis para poder resolver isso. Não tem muito o Uhum. que, não tem muito o que fazer em relação. Faz sentido.